Então, o conhecimento daquilo que está sendo julgado não é requisito para você ser árbitro. Qual é o requisito para que eu seja árbitro? Confiança das partes e capacidade legal. Se eu tenho essas duas coisas, eu posso ser árbitro, certo? Então, nosso primeiro caso de arbitragem, ele traz para a gente o seguinte. Nós temos ali, entre Francisco e Joaquim, um pacto de livre vontade. Eles poderiam muito bem ir resolver na justiça. No caso da arbitragem, você está indo de livre e espontânea vontade ou mediante um instrumento que tenha sido firmado entre vocês no momento em que vocês estavam de bem. Então, se não existe nada que me obrigue, a arbitragem é um convite, tá certo? Eu falo assim, olha, eu queria tanto resolver meu problema, eu vou entrar na arbitragem para mandar chamar ele aqui para a gente tentar resolver na arbitragem. Aquilo ali é um convite. Convite a gente aceita se a gente tiver afim. Eu não sou obrigado. As pessoas ali, elas vão de livre e espontânea vontade. Ele é firmado, esse pacto, ele é assinado, ou seja, só serve se for escrito no papel, para você conseguir solucionar questões que sejam conflituosas, polêmicas. Mas aí agora eu tenho a figura de uma pessoa especial. Eu tenho um terceiro especial. E esse terceiro especial recebe o nome de árbitro. Muita gente chama de juiz arbitral. Não é o nome politicamente correto. O nome politicamente correto é árbitro. Esse árbitro, ele tem capacidade reconhecida. Que capacidade é essa que eu estou falando? Eu estou falando de capacidade legal. Eu não estou falando de capacidade de conhecimento. Eu estou falando que você legalmente é capaz. Para eu ser legalmente capaz, basta que eu tenha mais de 18 anos e não me enquadre em nenhum daqueles elementos que nós discutimos. Você está delegando, você está entregando a essa pessoa a resolução da sua situação. Demandantes aí são as duas pessoas que estão na briga, estão na demanda. A partir daí você dá com poderes a esse árbitro para que ele possa decidir qualquer polêmica, qualquer conflito que exista entre essas pessoas, sem a intervenção do poder judiciário. Eu botei entre parênteses de azul o não necessariamente, porque vão ter situações que a gente vai ver em que você vai acabar tendo que bater no judiciário. Nas condições normais de temperatura e pressão, a intervenção do poder judiciário dentro da arbitragem inexiste. E a sentença arbitral tem força de sentença judicial. Com um detalhe: a sentença judicial de um juiz de primeira instância, você recorre na segunda instância e você recorre no Supremo. E a sentença do árbitro, você não recorre em canto nenhum. A arbitragem, você não pode recorrer. Você pode alegar, por exemplo, que tem erro de forma e faltou determinado elemento, certo? Aí o que vai acontecer? Vão consertar o elemento que estava faltando, vão botar e acabou. Mas rediscutir o teor da decisão, ou seja, o que a gente chama na justiça de mérito, rediscutir o mérito, não pode. Posso pedir anulação, mas eu não posso recorrer? E se eu posso pedir anulação de vício de forma, eu não posso pedir anulação do mérito, da decisão do mérito. Se tivesse vício de forma, eu podia estar na justiça pleiteando que aquilo dali fosse consertado. Mas é consertar de tipo botar a data, botar o lugar. Eu não posso mais discutir o mérito. O mérito já era. Por isso que a pessoa precisa entender que a decisão arbitral é definitiva. Você vai entrar nessa decisão? Você vai abrir mão de resolver na justiça comum, que você pode recorrer, para resolver na arbitragem, que você não vai poder recorrer? Se você conhece todas as vantagens e todas as desvantagens, você pode escolher e sem medos. Costuma sair caro? Costuma sair caro. Dependendo de qual for a câmara de arbitragem em que você vai resolver, pode sair caríssimo. Pode sair em euro. Não vai sair nem em real, vai sair em euro. Mas pode sair de graça também.
questões podem ser não resolvidas necessariamente na arbitragem se ela não estiver prevista no seu contrato. É um convite. Se eu não aceitar o convite, a gente vai na justiça comum. Tranquilo. Normal, de boa. Mas se está prevista em contrato, já era. Você vai ter que resolver na arbitragem. Não é mais convite. Acabou o convite. Se eu mandar chamar você na arbitragem, você tem que ir e você tem que resolver na arbitragem. Que tipo de problema eu posso resolver na arbitragem? Somente aqueles que envolvam direito patrimonial disponível. O que é um compromisso arbitral? Naquele momento ali, a gente já tinha a briga já estava começada e eles não tinham firmado nenhum compromisso de que iam resolver na arbitragem. Foi convite. Mas na hora que você aceita o convite, a gente vai fazer, transformar essa vontade em um pacto. Então, vocês iriam colocar no papel dizendo o quê? Nós estamos abrindo mão de resolver na justiça comum para resolver na arbitragem. A gente está de livre e espontânea vontade delegando poderes a que é uma pessoa idônea, da nossa confiança, que detém capacidade legal para que possa resolver o nosso problema relativo ao contrato, aos valores pagos, aos valores que devem ser ressarcidos, e a gente quer que ela julgue conforme a lei brasileira. Não, eu quero que ela julgue conforme o coração dela. Qualquer um desses aí ela pode botar lá. Então, a gente tem dois tipos de arbitragem com relação ao tipo da lei que você vai usar para decidir. O primeiro é quando ela é a partir da lei normal, da lei que é vigente no país, e você pode inclusive escolher uma das leis em específico. Ou então você pode falar assim, não, eu quero que seja decidido pelo bom senso. Que às vezes a lei ela define determinada coisa e às vezes o bom senso diz um pouco diferente. Você pode escolher isso? Pode, desde que esteja escrito nessa primeira parte, nesse chamado compromisso arbitral. Mas ela não pode ter algo que seja contra a lei, que seja imoral. Aí você pode contestar isso na justiça, você vai contestar o valor daquilo dali, mas vai continuar sendo resolvido pela arbitragem. E se você assinou que podia ser resolvido pelas leis do coração, você que escolheu. Eu só estou respeitando sua vontade. Então, na hora que você vai firmar aquilo dali, você tem que escolher sua vontade direitinho. Não vai poder arrepender daquela vontade ali depois. A partir do momento que eu assino o compromisso arbitral e entrego uma cópia para os dois e tenho provas, enquanto árbitra, de que entreguei um compromisso arbitral para cada um, eu posso fazer agora tudo sozinha. Não preciso mais nem ver a cara de ninguém. Eles me deram o poder de decidir por eles. Mas geralmente o árbitro vai ter mais algumas sessões de encontrar com as pessoas, de pedir mais documentos e tudo mais, de solicitar uma perícia. E aí ele pode solicitar, se ele, por exemplo, uma pessoa que não tenha ensino superior e é uma decisão de um contrato, fazer uns cálculos, ele pode chamar um contador para fazer esses cálculos. E aí esse cara aí vai ser chamado de perito. Ele vai ser um perito arbitral. Ele vai fazer um documento chamado laudo arbitral, e esse laudo arbitral vai vir morar dentro da sentença do juiz. É uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade ainda mais fofa? Você vai ser árbitro, as pessoas delegaram a você a capacidade de julgar, e aí você fala, bom, eu sou contador, sei fazer os cálculos, e aí o seu laudo, ele já é a própria sentença. Dentro da sentença, você já bota seu laudo. Então, você é ao mesmo tempo árbitro e perito contábil arbitral